sobre a parte de gerência no agronegócio, né? Muito importante, nós temos conteúdos voltados aí para os donos, né, do agronegócio, para os líderes, para os gestores do agronegócio, a importância da gerência, né, de se ter um bom gerente, quais atribuições que são esperadas, né, de um bom gerente dentro da propriedade rural. E gerenciar é uma tarefa muito importante também aí dentro do dia a dia da operação. Então, a primeira coisa que é importante a gente entender é o seguinte, que nós temos a parte operacional, nós temos a parte tática e nós temos a parte estratégica, né? Então, se a gente pensar numa pirâmide, nós temos lá em cima no topo a parte estratégica, que seria a parte de diretoria. Nós temos no meio dessa pirâmide a parte exatamente de gerência, que nós falamos que é a parte tática. E nós temos embaixo a parte de operacionalização, que é a parte operacional. Então, quando a gente pensa em gerência, quando a gente pensa nessa função de gerente, nós estamos exatamente situados no meio desse extrato, no meio dessa pirâmide. E olha só, né, quando você está no meio, você geralmente tem forças atuando sobre você, de baixo para cima e de cima para baixo. Então, eu estava essa semana conversando com alguns gerentes de propriedades e aí a gente evoluiu um pouco sobre esse assunto. Olha só, o gerente, ao mesmo tempo que ele tem que ser uma referência, ele tem que ser exatamente aquele guia, né, dos processos, das demandas do dia, da semana, ele vai ser, de certa forma, muito cobrado, muito demandado, e ele vai ser um espelho da equipe, de todos que estão abaixo dele, né? Ele também vai ser cobrado, olhado, observado pela parte de diretoria que está acima dele e espera exatamente que ele transforme todas aquelas metas, aqueles planos que foram estabelecidos, né, em realidade junto com a equipe operacional. Então, nós temos que ter uma pessoa que tenha essa habilidade de ter essa comunicação, antes de tudo, com a parte operacional, uma pessoa que tenha uma boa conexão, que tenha o respeito, que tenha credibilidade dessa equipe operacional, né, independente de qual segmento do agronegócio, se seja agricultura, se seja pecuária, mas essa pessoa ela tem que dominar, de certa forma, a parte técnica do negócio, logicamente, para que ela possa se posicionar, possa orientar, possa exatamente atribuir funções, rotinas para toda aquela equipe, e ao mesmo tempo ela tem que saber comunicar com a parte de escritório, ela tem que saber exatamente ser um agente condutor das ideias do planejamento e das metas e dos anseios dos donos da diretoria junto a essa equipe. Muitas vezes, né, o que acontece é que o próprio dono, o próprio proprietário rural, a proprietária rural, ele absorve e ele tem muitas vezes essa função de gerência consigo também, né? É muito típico, muito comum, e a gente vem falando isso aqui, né, nas outras lives, de que existe uma centralização das tarefas, das demandas, né, de todas as atividades pelo produtor rural. É bem característico isso dentro da produção rural, que exista essa centralização de poder. Mas a gente já falou aqui também, depois quem tiver alguma dúvida pode colocar, né, como que a gente faz para poder sair um pouco dessa centralização, como a gente criar uma fazenda, como a gente criar exatamente um processo de gestão que não seja tão dependente do dono e do proprietário, e como e por que a única forma da gente realmente crescer com consistência é a gente conseguindo delegar e ter as pessoas com o conhecimento e a capacidade técnica nos locais corretos.
gerente, né, o gerente da operação, o gerente da fazenda, tem algumas coisas e algumas características, algumas premissas que é muito importante que esse gerente tenha, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. A primeira delas, o gerente ele não pode ser uma pessoa reativa. O gerente ele tem que ser uma pessoa muito propositiva e muito ativa. O gerente reativo, e nós temos muitos gerentes dessa forma dentro das propriedades, atuando desse jeito, são aqueles gerentes que eles sempre estão um ou dois passos atrás da operação. O gerente reativo é o gerente que reage exatamente a todos os comandos, né, que o dono e o patrão dá. Então ele fica aguardando, esperando exatamente esses comandos para que ele possa agir. Ele fica muitas vezes esperando que a equipe operacional também aponte algum problema para que ele possa agir. Esse é o gerente reativo, né? É o gerente que ele só age na forma de reação. Ele nunca age na forma de proatividade, de atividade, de comando. E veja que essa função de gerente, ela é uma função que demanda, a gente pode dizer aqui, que 50% de capacidade técnica, né, de conhecimento da operação, e 50% é totalmente liderança. Então, se esse gerente é uma pessoa que não tem liderança, que ele não tem comando, que ele não tem respeito, que ele não tem realmente, a equipe não entende que ele é um suporte, né, não só para os problemas, mas aquele porto seguro realmente da equipe, veja que ele vai ser um gerente fraco. E o gerente reativo, né, é um gerente que ele não está realmente liderando, propondo, ele não está realmente dando o caminho e a direção para a sua equipe. Ele está, e aí ele acaba sofrendo um bombardeio muito grande, tanto do pessoal do operacional, que acabam muitas vezes descredenciando esse gerente, né? E aí na primeira oportunidade possível, o pessoal ali do operacional acaba colocando todos os defeitos e todas os problemas que existem realmente na operação sobre o gerente, porque afinal de contas ele é gerente e nada mais fácil e mais simples do que atribuir todos os defeitos e as dificuldades e os problemas ao gerente. E ao mesmo tempo ele não consegue realmente transformar, como nós já falamos aqui, os anseios, o propósito, o planejamento dos proprietários em realidade. Então, a primeira característica, tá, que nós esperamos de um excelente gerente é que ele seja uma pessoa que trabalhe sempre ativamente e não reativamente. E para isso ele tem que estar sempre um ou dois passos à frente de toda a operação, de tudo que vai acontecer. Ele tem que ser aquela pessoa que acorda, né? E antes de acordar, na verdade, ele já sabe quais são os passos que vão ter que ser feitos, realizados naquele dia, para que exatamente as coisas aconteçam. Quando nós falamos que estar um ou dois passos à frente da operação, é exatamente isso. Ele já sabe quais os comandos que ele tem que entregar, quais os comandos que ele tem que startar, quais os comandos que ele tem que acionar para poder que aquela operação A, B, C e D dentro da fazenda realmente aconteça, né? Não precisa ele estar necessariamente fisicamente naquele local. Nós dizemos aqui que o nosso corpo pode estar em um lugar, mas a nossa mente, né, a nossa inteligência, ela pode estar atuando em diversos níveis e diversos espectros dentro aí de um negócio, né? Você pode estar entregando, você pode estar, de certa forma, até alugando, né, a sua capacidade intelectual, ela pode estar atuando em diversos espectros da sua empresa ao mesmo tempo. E como que a gente faz isso? Exatamente direcionando, soltando o serviço, orientando os diversos departamentos e conferindo para saber se a gente realmente está no caminho certo, beleza? Então, é muito importante a gente ser ativo e não ser reativo, essa é a primeira coisa.
E a segunda coisa é a gente estar sempre 1 ou 2 passos à frente da operação. Entrando um pouquinho aqui do que é estar 1 ou 2 passos à frente da operação, é exatamente a gente primeiro estar muito consciente e a gente ter a operação na mão. Quando a gente reconhece a operação na mão e o problema vem, geralmente a gente já conhece o problema, né? Quando aquele assunto chega até nós não somos pegos aí desprevenidos. Nós estamos por dentro entendendo exatamente o que está acontecendo sobre aquele assunto e a gente sabe onde recorrer, a quem recorrer e a gente sabe quais são as possíveis soluções A, B, C e D que a gente pode dar para aquele problema. E quando aquele problema, a solução dele não depende da gente, aí a gente instrui a equipe e diz, olha, tudo bem, mas isso aqui é de responsabilidade, é uma atribuição de vocês, então eu vou até aqui, vou explicar como é que se faz, mas a gente já combinou isso previamente, isso já está estabelecido no nosso cronograma de rotinas, então agora é com vocês e vocês deem conta e operacionalizem, façam o que a gente combinou que deveria ser feito, ok? Então, o pessoal que está entrando aqui, nós estamos falando sobre a parte de gerenciamento em propriedades rurais, né? A importância do gerenciamento e quais são as características, os atributos, as habilidades, né, que um bom gerente deve ter. Nós falamos de 2 aqui, vamos falar agora da terceira, que essa terceira é muito forte, né, que é exatamente o que nós chamamos de sentimento de dono. Sentimento de dono deveria ser algo que todos os colaboradores e todos os funcionários de uma empresa deveriam ter. Sentimento de dono quer dizer fazer, entregar mais do que o esperado, fazer e entregar mais do que a sua função estabelece. Então, quando a gente tem um sentimento de dono, nós temos um olhar de dono, né? Nós temos exatamente um cuidado de dono. Quer dizer que a gente olha, a gente entrega as nossas tarefas, as nossas obrigações e aquilo que está dentro da nossa órbita de atuação com maestria, mas não apenas isso. Nós conseguimos olhar também os outros departamentos, os outros setores, as outras dinâmicas que interagem com o meu negócio e conseguimos propor melhorias, conseguimos instruir, conseguimos dar suporte e treinamento para que a cadeia toda funcione de uma forma correta, né? Quando a gente tem um sentimento de dono, a gente fica muito atento aos desperdícios, a gente fica muito atento à otimização de recursos que a gente deve ter dentro da propriedade rural, né? A gente muitas vezes até difere, né, uma opinião, a gente infere uma opinião que muitas vezes outras pessoas não estão vendo, os próprios gestores, os próprios líderes não estejam vendo. Então a gente alerta, a gente realmente é um sentimento. Ser dono não é fácil, né? Ser dono está diretamente ligado e relacionado a correr riscos. Ser dono está diretamente relacionado a acreditar, a sonhar. Mas ser dono precisa realmente a gente ter esse sonho juntamente com processos, estruturas que garantam que esse negócio saia de uma ideia para um produto final acabado e com rentabilidade e lucratividade. Então, sentimento de dono. A gente poderia fazer uma palestra, né, sobre o que é o sentimento de dono. Mas essa, sem dúvida nenhuma, é uma das características, das atribuições que um bom gerente tem. Se você é um gerente, independente de ser um gerente comercial, um gerente de fazenda, um gerente de operação, um gerente de produto, um gerente o que for, mas você não tem o sentimento de dono, tome muito cuidado com o seu gerente ou com você mesmo, porque você com certeza está deixando a desejar, ou o seu gerente, que não tem esse sentimento de dono, ele está deixando a desejar e ele precisa realmente melhorar isso. Ok? Então nós falamos aqui de 3 habilidades, competências muito importantes para os gerentes. A 4ª delas, nós vamos falar 5, né? É uma live relativamente rápida, é priorizar demandas, né? É muito importante que a gente faça aquilo
que é mais importante primeiro, né? Que a gente atribua realmente pesos, valores e urgências para as nossas demandas, para que a gente saiba como atacar, onde atacar, em qual ordem atacar. Muitas vezes o melhor gestor e o melhor gerente não é aquele que tem necessariamente aquele melhor conhecimento técnico, mas é aquele gerente que consegue exatamente priorizar e colocar numa sequência exatamente de priorização de importância aonde o nosso resultado vai ser potencializado. Então, muitas vezes, saber distribuir esse tempo, saber distribuir os recursos corretos para cada uma das demandas e gerenciar a tua DC equipe através da priorização de demandas é muito importante. Beleza, pessoal? A quinta e última capacidade, né, e que a gente espera realmente que um gerente tenha, é que ele conheça exatamente a regra 80-20. Né? A regra 80-20 ou 20-80 quer dizer que nós geralmente temos 80% dos nossos resultados, eles são advindos ou provenientes de 20% do nosso tempo que nós fazemos. Então, saber reconhecer exatamente, e isso está muito ligado com priorização de demandas, aonde que nós temos o maior alcance, a maior abrangência, a maior atuação, com o menor uso de tempo, e aonde que a gente vai ter realmente o melhor resultado, a melhor conversão pelo tempo que nós aplicamos naquilo é muito importante, para que a gente não fique atuando realmente em coisas que são muitas vezes muito onerosas e parecem serem muito importantes, mas na verdade elas têm um impacto, um resultado muito pequeno. Beleza, pessoal? Vou recapitular aqui para você que entrou aqui no meio da tarde. Meu nome é Túlio Leles, eu sou o fundador da Blue Farm, eu sou produtor rural, tenho 40 anos, atuo com agronegócio, tanto na parte pecuária e agricultura. Aqui na Blue Farm nós trazemos conteúdos sobre gestão financeira, sobre exatamente como ter sucesso no agronegócio, como ter uma fazenda que seja mais dinâmica, como ter uma fazenda que seja mais produtiva, como a gente realmente precisa ter uma mudança de paradigmas, de pensamento, para que a gente consiga lidar tanto com a parte de produção, né, com a parte técnica, mas muito mais com a parte de controle, com a parte de custos, com a parte de compra, com a parte de venda. A gente precisa ter o conhecimento para fazer toda essa gestão e como que a gente pode lidar também com os nossos sócios, sejam eles familiares ou sejam eles sócios que estejam ligados dentro do nosso segmento. Tudo isso afeta o negócio rural, não tenho dúvidas disso. Muitas vezes o sucesso técnico, o sucesso da produção, ele acaba sendo mitigado, ele acaba sendo destruído exatamente por outras vertentes do agro que não foram bem conduzidas, aí desde sucessão familiar, desde uma boa relação e uma linha condutora que a gente tenha dentro da empresa familiar, isso conta bastante. E aí vem exatamente uma parte de conhecimento, atribuições de tarefas e de funções muito bem estabelecidas. Tá? Então, todos esses assuntos a gente fala aqui na Blue Farm. É muito assunto, a gente está lançando um curso em breve que vai chamar Meu Sucesso Agro, então a gente vai falar sobre tudo isso que a gente falou aqui um pouquinho mais, beleza? Se você é interessado, atua no segmento do agronegócio e quer aí ter contato e informações sobre gestão profissional ligada ao agronegócio, fica aqui com a gente, tá? Aqui eu estou, inclusive, com a camisa aqui, ó, o agro estampado no peito. Foi uma camisa que nós mesmos fizemos aqui na Blue Farm, transmitindo esse sentimento, esse orgulho de fazer parte aí dessa cadeia do agronegócio, onde tem muito mais gente boa, muito mais gente que luta, muito mais gente que trabalha, muito mais gente que vence pelo trabalho do que qualquer outra coisa. Então esse é o segmento certo, esse é o momento certo e você está no local certo também. Nós estamos realmente criando coisas que agreguem realmente ao produtor rural, pílulas, né? E a gente está
compactando isso, condensando de uma forma que possa ser assimilado por quem, logicamente, tem o interesse aí de melhorar e cada dia mais dar os passos corretos aí para uma boa gestão nas propriedades rurais. Tá ok? O resuminho aqui da nossa live, as principais habilidades e características de um excelente gerente de propriedade rural. Tá? É um gerente que ele precisa ser ativo e não reativo, porque ele precisa realmente ter o respeito da equipe operacional e ele precisa ao mesmo tempo ser uma pessoa que transmite tranquilidade à diretoria. Tá? Então essa é a primeira característica. O segundo é estar sempre 2 passos à frente da operação, né? Então estar 2 passos à frente da operação é ter muito sólido toda a operação, conhecer muito bem a operação, para que ele possa exatamente estar 2 passos à frente da operação. Sentimento de dono, talvez esse seja um dos mais importantes, né? Que é exatamente a gente, que é esse gerente, que ele é um gerente, mas com um olhar de dono, né? Com atitudes de dono, com metas de dono, com indicadores de dono, né? Que trabalha realmente como dono. Priorizar demandas, né? E junto com isso a regra 80-20, que quer dizer estabelecer processos de acordo com a sua relevância, com a sua priorização naquele momento e com o resultado advindo dessas demandas. Beleza, pessoal? Então, espero que quem entrou aqui tenha gostado e nos mande aí informações depois, comentários sobre quais são as características e habilidades que você enxerga num excelente gerente de propriedades rurais. Tá ok? Valeu, fique com Deus, um grande abraço.